Bom, vamos começar por essa questão aqui. E, cara, esse tipo de questão é uma das questões que as pessoas mais erram, então tomem cuidado, tá? Pode mudar a historinha da questão, mas a base dela é muito parecida sempre, tá bom? Vamos lá. Um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar juntos um torno mecânico para montar uma oficina assim que se formassem. O valor de R$ 3.600 seria igualmente dividido por todos. Isso é importante, tá bom? Então, vamos marcar essa paradinha aqui. Igualmente dividido por todos. Beleza. Devido a alguns problemas financeiros, 8 alunos que estavam no grupo desistiram. Parei aí. Lembra do que eu falo com vocês? Que a gente sempre tem que fazer os exercícios, né, as questões, sintetizando as informações do enunciado. Porque depois a gente só checa o nosso resumo e parte para a resolução, né? Então, olha só. A gente já sabe que o total da parada é 3.600, vai ser dividido igualmente para todos. Só que a gente não sabe quantos são esses todos, né? Só que a gente sabe que depois de um certo problema, 8 pessoas saíram. Então, olha aqui. Eu vou começar escrevendo que x é o número de alunos. E que, se eles vão dividir 3.600 igualmente, significa que quanto cada um vai dar é 3.600 dividido por x, né? Porque eu não sei quanto é x. Isso aqui é o que cada um vai dar. Depois de um certo tempo, 8 alunos desistiram, correto? Então, significa que passou lá um determinado tempo e 8 alunos acabaram desistindo. Então, esse aqui é o novo número de alunos. E aí, vamos continuar. E a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou R$ 75, aumentou R$ 75. Então, quanto que cada um tinha que pagar? 3.600 sobre x. Como aumentou R$ 75, então agora a nova quantia de cada um vai ser 3.600 sobre x mais 75. Essa aqui é a nova quantia. Quantos alunos faziam parte do grupo inicialmente? Vamos lá. Se eu tenho 10 pessoas... é um exemplo. Se eu tenho 10 pessoas, cada uma pagando R$ 5 cada uma, então eu tenho 10 vezes R$ 5, né? Isso aqui dá um total de R$ 50. Se eu tenho 20 pessoas, cada uma pagando, sei lá, R$ 7, eu vou ter um total de 20 vezes 7, que é 140. Se eu tenho um total de x pessoas, cada uma pagando R$ 20, eu vou ter um total de 20x, concorda? Agora, se eu tenho um total de x menos 8 pessoas, cada uma pagando 3.600 sobre x mais 75, então significa que o total aí arrecadado vai ser x menos 8 vezes 3.600 sobre x mais 75. Isso aqui é o total arrecadado. E quanto que é o total arrecadado? O valor da máquina lá, né? Que é R$ 3.600. Quando eu fizer essa continha aqui, vai cair numa equação de segundo grau. Eu vou apagar esse troço aqui todo e vamos organizar melhor essa paradinha aqui. Pronto. Agora vamos resolver, ó. Primeiro, distributivo aqui, ó. X vezes esse, x vezes aquele. 8 vezes esse, 8 vezes aquele. Então, vamos lá. X vezes 3.600 sobre x, vai cortar o x com x, vai ficar só 3.600. X vezes 75 dá 75x. 8 vezes 3.600 sobre x, né? Menos 8 vezes 3.600 sobre x, vai ficar menos 28.800 sobre x. Beleza. Menos 8 vezes 75 vai ficar menos 600. Isso é igual a 3.600. Beleza. Primeira coisa, esse 3.600 aqui vai sumir com esse 3.600 aqui quando a gente passar uma coisa para um lado e outra coisa para o outro. Agora, MMC entre x e 1 vai ficar x mesmo, né? Aqui está todo mundo sobre 1. Vai ficar x, 1 e x. Beleza. Ficamos com 75x vezes x dá 75x ao quadrado. Menos 28.800 menos 600x igual a zero. Isso aí é uma equação de segundo grau. Agora a gente tem que resolver. É óbvio que você já pode resolver com esses valores que estão aí. Eu aconselho vocês a dividirem, né? A simplificarem, porque são números muito grandes, tudo bem? Então, eu vou simplificar primeiro por 25, tá? Porque eu percebo que todo mundo aqui é divisível por 25. E aí, 75 dividido por 25 vai dar 3x ao quadrado.
Menos 28.800 dividido por 25 vai dar menos 1.152. E menos 600 dividido por 25 vai dar menos 24x. Isso igual a zero, né? Dividir por 25, tá bom? Daqui de cima para aqui para baixo. Ok. Talvez ainda dê, para simplificar por 3, tá vendo? Porque o 1.152 também é divisível por 3. Então, eu vou dividir agora por 3, tá bom? E aí vai ficar x ao quadrado menos 384 menos 8x igual a zero. E aí agora a gente teria que resolver aí esse Bhaskara, tudo bem? Então eu vou apagar lá em cima, tá bom? E aí a gente continua ali em cima. Pronto, coloquei ali em cima agora, ó, a mesma equação que estava lá embaixo. E agora a gente vai fazer o delta e o Bhaskara, né? Primeiro delta, b ao quadrado menos 4ac. Então é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse delta aqui vai dar 1.600, cuja raiz é 40, né? E aí a gente vai para o Bhaskara. O x vai ser menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Ou seja, o x1 vai ser 8 mais 40 sobre 2 e o x2, 8 menos 40 sobre 2. Esse aqui, x2, a gente vai desconsiderar. Por quê? Porque 8 menos 40 vai dar negativo, não faz sentido, né? Vai dar negativo o número de alunos. Então, esse número de alunos x, ele vai ser 48 sobre 2, que é o x1 ali, que é a mesma coisa que 24 alunos. Então, 24 alunos é o número x, e o número x é o número inicial de alunos, certo? Então, já chegamos na nossa resposta, letra D. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários, tá bom? Ou então me manda no privado. Enfim, sintam-se à vontade, não fiquem com dúvida. Vamos para a próxima questão. Bom, vamos lá, mais uma questãozinha aí, ó. Essa é a questão, ela é do Enem, tá? Então vamos lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão tal. Então, vamos marcar a expressão tal. Bom, ela já é importante, você já está ligado, né? Que ela é importante só por ela estar ali, né? Beleza, marcamos. Em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-la da estufa. Olha, já falou coisas importantes aqui. Tenha em mente, quando ele falar máxima, maior número possível, temperatura máxima, altura máxima, fique ligado nesses termos, tá bom? Principalmente quando a questão for de equação do segundo grau, de função do segundo grau. Beleza. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E aí ele te dá a tabelinha aí. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Vamos lá. Ele disse que o maior número de bactérias, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a temperatura é máxima. Beleza? E quem é a temperatura? A temperatura é essa função. Ou seja, ele está querendo saber quando que essa temperatura é máxima. Quando que essa função é máxima. E vamos lembrar uma coisinha. Uma função do segundo grau, ou ela tem máximo ou ela tem mínimo. Ou ela vai ser assim, e aí ela vai ter um ponto de mínimo aqui embaixo, ou ela vai ser assim, e ela vai ter um ponto de máximo aqui em cima. Tudo bem? Uma coisa ou outra. Lembrando, ela vai ser assim, ter um ponto de mínimo, quando o meu A for maior do que zero. Aí ela é côncava para cima. Agora, quando o A é menor do que zero, ela é côncava para baixo. E aí sim ela tem lá o nosso pontinho de máximo. Tudo bem? E a gente percebe que ela justamente tem um ponto de máximo, né? Porque a função é T de H, temperatura, em função do tempo, né? Em horas, vai ser menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Percebe, ó, que o A aqui, ó, é negativo. Esse Azinho aqui é menos 1. Perfeito. Então, ele está falando de temperatura máxima. Quando ele fala de ponto de máximo, a gente tem que lembrar das coordenadas dos vértices da parábola, né? Do vértice da parábola. A gente tinha o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a gente tem o y do vértice, que é menos delta sobre 4a.
Tá, mas quem são esses x e y do vértice? Vamos lembrar. Vamos lá, a parábola está assim. Esse pontinho aqui é o ponto do vértice. A coordenada em x dele, ó, é x do vértice. E a coordenada em y dele é y do vértice. Ou seja, o y é essa altura máxima que ele chegou aqui. Então, toda vez que ele falar o valor máximo da função, ele está se referindo ao y do vértice. Agora, se ele estiver falando qual é o tempo que fez a parada ser máxima, aí ele está falando do x do vértice, porque percebe que x, esse x do vértice, é o valor que faz o y ser máximo. Tudo bem? Nesse nosso caso, ele falou que a temperatura vai ser máxima com o maior número de bactérias. Então, ele quer saber qual é a temperatura máxima. Se ele quer saber qual é a temperatura máxima, ele quer saber o y do vértice, certo? Porque a temperatura máxima é a própria função. Então, eu vou apagar esse x do vértice aqui e a gente vai fazer o y do vértice. Beleza. Só que para calcular o y do vértice, eu preciso saber menos delta sobre 4a, né? Eu preciso saber o delta. E aí é só a gente fazer o delta, né? Como é que a gente faz o delta? É b ao quadrado, que é 22 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que era menos 1, vezes o c, que era menos 85. Então, esse delta, ele vai ser 484 menos 340. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes menos 85 menos 340. Então, esse delta vai ser 144, cuja raiz a gente sabe que é 12, né? Mas a gente nem precisava fazer essa raiz. Por quê? Porque eu só vou utilizar o valorzinho do delta aqui nessa fórmula do y do vértice. Então, vamos lá. O y do vértice, ele vai ser menos o delta, então ele é menos 144, sobre 4 vezes o a. Então, é 4 vezes o a, que era menos 1. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 144 sobre menos 4, que é 36. Então, a gente já sabe que essa temperatura máxima, né, que é o y do vértice, ela é de 36. E aí, agora você vai olhar na tabela. E o 36, ó, ele tá bem aqui, ó. Ele tá entre 30 e 43, tá vendo? Então, ele é classificado como temperatura alta. E aí, acabou a questão. Vamos para a próxima. Essa daí talvez você se assuste ali, porque tá escrito SpaceX, mas esse tipo de questão é muito comum, tá? Questão de custo e de lucro, esse tipo de questão é muito comum no estudo da função do segundo grau, tá? E pode ser que caia numa prova de Enem, sua, mais para frente. Tudo bem? Por isso que é importante a gente ver questões desse tipo. E você vai ver que não é tão difícil. Vamos lá. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é V de X igual a 3x ao quadrado menos 12x. Então, ó, vamos marcar isso. Isso aqui é a venda do produto. É como se fosse o preço de venda desse produto, tá bom? Então, é o preço de venda desse produto. E o custo mensal da produção por ele é D, e aí ele te dá o custo aqui embaixo. Imagina como que você vai fazer um bolo. Você tem lá que comprar os ingredientes. Quando você compra os ingredientes, isso vai ser o seu custo para fazer esse bolo. Quando você vende esse bolo, né, você vai botar um preço de venda que seja maior, óbvio, que o preço de custo, né, para você ter lucro. Enfim, aí ele diz isso para você, ó. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor das vendas e do custo, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo... Então, vamos anotar aqui. Então, ó, ele quer o número de lotes para obter lucro máximo, sacou? E aí, beleza, guarda essa informação. Vamos lá. Primeiro que ele falou que o lucro, ele é dado pelo preço de venda menos o preço de custo, né? Que é aquilo que eu falei lá do bolo. Você vai ter lucro se você vender por mais caro do que o que você gastou, né? Beleza. Então, esse lucro, ele vai ser... Quem era o preço de venda? Era 3x ao quadrado menos 12x. E eu tenho que diminuir do preço de custo. Só que quem era o preço de custo? Era 5x ao quadrado menos 40x menos 40. E aí agora eu vou mexer nisso aqui e vai chegar numa equação do segundo grau, né? Numa função do segundo grau. Primeiro, esse sinal de menos, ele muda o sinalzinho ali de todo mundo daquele parêntese. Então, esse lucro, ele vai ficar 3x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado mais 40x e mais 40, né? Mudando o sinal de geral ali. Vamos somar o que tiver que somar aí. 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 12x mais 40x vai ficar mais 28x. E
mais o 40 ali que falta botar, né? Beleza, temos essa função aí do segundo grau. E aí, olha o que ele quer saber. Ele quer saber o número de lotes para obter lucro máximo. E aí, presta atenção aqui. Essa função aqui, ó, o A dela é negativo. Então, o formato dela, ó, é esse. Ela vai ter lá um ponto de máximo. E aí, pensa comigo. O ponto de máximo aqui dela, que é o y do vértice, ele vai ser o lucro máximo, né? Porque ela está representando a função lucro. Agora, esse x do vértice aqui, ó, ele é o valor para dar o lucro máximo. E vê se não é exatamente o que ele quer, ó. Ele quer o número de lotes para obter lucro máximo. Então, o número de lotes para obter lucro máximo é o x do vértice, tudo bem? Então, nesse caso aí, a gente só precisa fazer o x do vértice. Então, vamos fazer o x do vértice. O x do vértice, ele é menos o b sobre 2a. Quem é o b? O b é 28. Então, vai ficar menos 28 sobre 2 vezes o a, que era menos 2. Então, vai ficar menos 28 sobre menos 4, que é 7. Então, eu tenho que vender 7 lotes para obter lucro máximo. Tudo bem, gente? Então, ó, eu quis mostrar exemplos de questões de função do segundo grau, né, e de equação do segundo grau, enfim, que você tivesse que ter conhecimento de calcular as raízes, né, que foi aquela primeira questão que a gente fez, a gente teve que calcular as raízes e tudo mais, e teve todo um raciocínio de uma situação problema. E nas outras duas, a gente fez questões sobre máximo ou mínimo, né, de função, para você tentar perceber a diferença quando ele pede o máximo da função, né, que é o y do vértice, e quando ele pede o valor para dar o máximo, que é o x do vértice. Então, tome cuidado com esse tipo de questão, porque às vezes vocês confundem. Às vezes a questão quer o x do vértice e a pessoa vai e acha o y do vértice, ou vice-versa, tá bom? Então, é um erro comum. Então, prestem atenção nisso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, por favor, ou me mandem, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Só não fiquem com dúvida. Enfim, semana que vem tamo junto, mais exercíciozinho de revisão, e é isso. Beijinho e até semana que vem. Valeu!